bom dia, sexto ano. Ainda continuando com o estudo dos pronomes oblíquos, vamos ver na aula de hoje uma especificidade dos pronomes oblíquos de terceira pessoa, o, a, os e as, onde eles assumem formas especiais diante de verbos com determinadas terminações, assim como vamos estudar também o emprego do pronome oblíquo li, também da terceira pessoa. Ok? Vamos à aula. Formas especiais dos pronomes oblíquos. Pronomes a, os, as e emprego do oblíquo li, o lis. Os pronomes oblíquos de terceira pessoa, o, a, os e as, assumem formas especiais diante de terminações verbais. Estas formas são lo ou lois, lá ou lais, nó ou nós, na ou nas. Vamos ver também o emprego do pronome oblíquo li ou lis. Nós sabemos que os pronomes oblíquos eles têm empregos diferentes de acordo com o contexto, ok? Vamos lá. Como sempre, antes de começarmos o assunto, de fato, vamos ler um texto. O texto de hoje é uma fábula do grande escritor Jean de La Fontaine, um escritor francês que viveu no século XVII e escreveu bastante fábulas que ficaram eternizadas na nossa literatura. A presente fábula, O Galo e a Raposa, começa dizendo o seguinte: o galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo-o ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal do seu almoço. Você já ficou sabendo da grande novidade, galo? Perguntou a raposa. Não, que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do mar, e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá apenas paz, harmonia e amor. Isso parece inacreditável, comentou o galo. Vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de uma estratagema da raposa. Então fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la, como costumavam fazer. Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeuzinho. E lá se foi a raposa, com toda a pressa em busca de uma outra presa para o seu almoço. Bom, aqui nós temos o texto, a fábula do escritor La Fontaine, que tem como objetivo dar uma lição. E que lição é esta? Olhe, é a esperteza da raposa para que pudesse aprisionar o galo, né, isso através de uma mentira. Mas o galo foi mais esperto do que ela e inventou outra mentira, onde desviou a má intenção da raposa. Observamos aqui os pronomes oblíquos destacados. Estas palavras em vermelho são todas pronomes oblíquos. Nós observamos aqui, vendo-o ali. Esse o aqui é o pronome oblíquo o, que está substituindo a palavra galo. Olha, a raposa, vendo-o ali, é isso, tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse, ok?
Então, observe, ele está completando o verbo ver, certo? E esse pronome oblíquo substitui a palavra galo, ok? Aqui mais embaixo nós temos o pronome lhe. Veja, vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto. Lhe darei. Então, lhe também aqui está substituindo a palavra galo, o termo galo. Aqui nós temos o pronome me, quando diz assim, bem, neste caso é melhor eu me apressar. Então, me aqui, na fala da raposa, está substituindo a raposa, certo? E desculpou-se, certo? A si mesmo, ok? Pronome se referindo à raposa. E aqui, atacá-la, lá. Aqui a forma especial do oblíquo lá, que eu falei para vocês que vamos estudar. E aqui temos o pronome se também, se foi a raposa, ok? Então vamos na sequência. Aqui temos pronomes oblíquos o, os, a, oais, assumem formas lo, olóis, lá, olais, que diz o seguinte: os pronomes oblíquos o, a, os, ais, da terceira pessoa do singular, quando estão ligados ao final de verbos terminados em R, S e Z, retira-se estas últimas letras e acrescenta L ao pronome que se atrela ao verbo, através de um hífen. Veja, pois é, quando os pronomes o, a, os e as seguem verbos terminados em R, S, Z, vão assumir formas diferentes, ou seja, acrescenta L a esses pronomes. Veja aqui, o aluno fez o exercício. Quando eu quero substituir exercício pelo pronome oblíquo o, certo? Se ele vier antes do verbo, não vai ter problema nenhum, ele fica na forma original dele. Veja, o aluno fez o exercício, o aluno o fez. Mas, quando eu coloco esse pronome no final de verbos terminado em Z, S ou R, no caso aqui Z, essa letrinha vai sair, ou seja, o Z, o R ou o S vão sair, e o pronome oblíquo vai ser acrescido de um L, certo? E ligado ao verbo através de um hífen. Veja, o aluno fez. Se eu colocar o pronome no final, vai ficar o aluno felou. Veja, é uma construção que parece até estranha, mas na realidade é uma construção de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ok? Olha aqui, o artista vai cantar a bela canção no show de hoje. Veja, a bela canção é o complemento do verbo cantar. Quando eu for substituir a bela canção pelo pronome oblíquo a, certo? Então, quando eu ligar esse pronome ao verbo, o verbo é terminado em R, vai sair o R e eu vou acrescentar um L ao pronome oblíquo a. Então fica: o artista vai cantá-la no show de hoje. Cantá-la quem? A bela canção, certo? Olha o outro exemplo. Faremos as provas hoje. Faremos-las hoje. Olha, parece uma construção estranha, né? Faremos-las. Mas isto é a linguagem padrão da língua portuguesa, certo? Na linguagem padrão, eu vou colocar o oblíquo no final de verbos terminados em R, Z ou S. Eu vou colocar o oblíquo acrescido de L, certo? E estas letrinhas vão sair. Ok? Então vamos lá. Observação. As formas verbais terminadas em R ou Z, ao serem retiradas estas letras para que as formas oblíquas lo, lá, los e las se juntem, se antes do R e do S vierem as vogais A, E ou O, estas devem receber acento tônico. Veja o exemplo.
Veja, quando eu tiro o R dos verbos terminados em R ou Z, para acrescentar a forma lo, se antes desse R vier um E, ou um A, ou um O, vão ser acentuados. Veja os exemplos abaixo. O melhor jogador vai bater o pênalti. Olha, quando eu vou substituir o pênalti pelo pronome oblíquo o verbo é terminado em R, eu vou tirar esse R. E antes do R vem o E, então esse E vai ser acentuado. Veja como fica. O melhor jogador vai batê-lo. Outro exemplo. José fez a casa muito rápido. Veja, a casa, vou substituir a casa pelo pronome oblíquo a. Então, o verbo termina em Z, vou tirar o Z, acrescentar um L ao pronome a. Antes do Z vem um E, então eu coloco um acento. José fez-la muito rápido. Veja só, fez-la. Uma construção frasal que você pode achar estranha, mas é a linguagem padrão, é a linguagem culta. Ok? Olha embaixo. Vou contar uma anedota. Veja, uma anedota vai ser substituída pelo pronome oblíquo a. Vai ser substituída pelo pronome oblíquo a. Então, acrescento, tiro o R da forma verbal, certo? Tiro esse R da forma verbal, acrescento L ao pronome oblíquo a. Antes do R vem um A, então será acentuado. Vou cantá-la, ok? Cuidado aí na hora de escrever, não escrever uma palavra só, né? Porque aí é o verbo mais o pronome oblíquo, mais uma forma especial do pronome oblíquo a. Certo? Então, vamos na sequência. Pronomes oblíquos o, os, a, as também assumem as formas nó ou nós, na ou nas. Vamos ver quando isso acontece. Além deles assumirem as formas lo, lois, lá, lás, eles também podem assumir as formas nó, na, nós e nas. Quando é que isso acontece? Vamos ver. Os verbos terminados em ditongo nasal an, em, ão e on, acrescenta-se n antes do pronome oblíquo a, o, as e os. Ok? Passando a assumir as formas no, na, nós e nas. Vejamos os exemplos. Os alunos tinham as aulas como algo importante. Olha, os alunos tinham as aulas como algo importante. Veja que a expressão as aulas vai ser substituída pelo pronome oblíquo as. Como o verbo a que ele vai se ligar termina em an, olha, de tom nasal, am, então ele vai receber a letra N. Então fica, os alunos tinham nas como algo importante. Por que tinham nas? Por que nas? Porque o verbo é terminado em um som nasal, certo? An. Ele diz aqui, verbos terminados em ditongos nasais an, em, ão e on, acrescenta-se o N ao pronome oblíquo, certo? Olha o outro exemplo. O maestro compõe a música maravilhosamente. Então, o maestro compõe a música maravilhosamente. A palavra a música vai ser substituída pelo pronome oblíquo a, mas o verbo a que o pronome se liga termina em on, em um som nasal. Então, o a vai acrescentar de um n. Então, fica o maestro compõe-na maravilhosamente. A mesma coisa aqui embaixo. Olha, eles farão os exames amanhã cedo. Então fica, eles farão-nos amanhã cedo. Olha, esse nos não é o pronome oblíquo correspondente a nós, nos, não. É o pronome oblíquo os, acrescido do N, porque o verbo termina em um som nasal, ok? Então, eles farão-nos amanhã cedo, ou seja, eles farão os exames amanhã cedo. Ok, gente? Então, vamos na sequência.
Agora, quando se emprega o pronome oblíquo li ou lis? Veja, o pronome oblíquo li ou lis também é da terceira pessoa do singular que substitui complemento preposicionado do verbo, ou seja, ele complementa verbo que pede preposição. Ou melhor, ele complementa verbo que pede complemento com preposição. Olha, o pronome li também é da terceira pessoa, mas não vamos confundir o emprego de li com o emprego de o ou de as. O e as complementa verbo que não pede preposição. Verbo que não pede complemento com preposição. Que chama de verbo transitivo direto. Já o pronome li, ele acompanha verbo, ou melhor, ele complementa verbo que pede complemento com preposição, certo? Então, o li é como se fosse um complemento preposicionado do verbo que pede este tipo de complemento. Okay? Veja aqui o exemplo. O professor pediu a você as atividades. Veja, o professor pediu, o verbo pedir, ele pede um complemento com preposição, que é a você. Quem pede, pede a alguém. Esse a é uma preposição. Então, ele pede um complemento com preposição e outro complemento sem preposição, que no caso aqui é a expressão as atividades, certo? Então, para eu substituir o complemento preposicionado, que é você, eu vou empregar lhe, não posso empregar o ou a, certo? Então, veja, o professor pediu-lhe as atividades. Então, o professor pediu a você. Então, ó, a você é um complemento do verbo que tem uma preposição. Então, ele só pode ser substituído pelo pronome lhe e não pelo pronome o ou a. Ok? Pronome o ou a substitui complemento de verbo sem preposição. Ok, gente? Então, veja aqui o que diz embaixo. O professor o pediu as atividades. Eu não posso escrever assim. Ó. O professor o pediu as atividades. Por quê? Olha, é inadequado porque os pronomes oblíquos o, a, os e as não substituem complemento preposicionado de verbo. No exemplo acima, eles poderiam substituir a palavra atividades, mas não a palavra você. Veja, eu poderia substituir o complemento atividades pelo pronome oblíquo as, mas não o complemento você. O complemento você só pode ser substituído pelo pronome lhe. Por quê? Por causa da preposição. Já atividades, olha, quem pede, pede algo. É isso, pediu atividades, não tem preposição. Aí você poderia dizer, isso aqui também não é preposição, não. Isso aqui é artigo, certo? Isso aqui é artigo. Então, a aqui é preposição, mas a aqui é artigo. Ok? Então, essa palavra só pode ser substituída pelo pronome lhe. Já a palavra atividades pode ser substituída sim pelo pronome oblíquo a. É o que diz aqui, ó. O professor as pediu a você. Aqui está correto. O professor pediu atividades a você, certo? Mas eu poderia substituir, fazer assim, ó, o professor as pediu-lhe, quer dizer, o professor pediu as atividades a você. Veja, eu posso fazer aqui o seguinte, ó, o professor as pediu-lhe. Então, as corresponde à atividade e lhe corresponde a você. Porque lhe é um pronome oblíquo que substitui complemento de verbo preposicionado. E os pronomes oblíquos o, a, os e as substituem complemento de verbos que não são preposicionados. Ok? Então, vamos na sequência. Resumindo o que estudamos. Os pronomes oblíquos o, a, os e as assumem as formas lo, lá, los e las quando vêm depois de verbos terminados em R, S ou Z, certo? Nós retiramos o R, S ou Z do verbo e acrescentamos o L ao pronome oblíquo, certo? Outro caso também aqui. Os pronomes oblíquos o, a, os e as também assumem as formas no e na, nós e nas, quando vêm depois de verbos terminados em ditongos nasais.
como an, em, ão, e, on, certo? Assim como o emprego do pronome lhe, que não deu para colocar aqui no resumo. O lhe substitui complemento de verbo preposicionado. Já o a, os e as substituem complemento de verbo que não vem antecedido de preposição. Ok? Então é isso. Por hoje é só. Um bom dia para vocês e bons estudos. Até a próxima.